Esse podcast tem um oferecimento Eu Reciclo e SAP, empresas que acreditam de verdade na sustentabilidade, que o futuro é construído juntos, onde a gente trouxe diversos executivos de grandes empresas globais para darem a visão sobre a COP30 e quais são os próximos movimentos, já que essa é a COP da implementação. Espero que vocês apreciem muito esse podcast, que foi feito com muito carinho para vocês todos. Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Sabe, né, a gente tá nessa sequência de COP e hoje a gente vai ter um podcast um pouco diferente. Temos uma co-host, a Mabu ou Marcela Bueno da Eu Reciclo, um dos nossos patrocinadores. E a gente vai conversar hoje com o Wellington, né, que é do Grupo Boticário, falar um pouco da visão, o objetivo do Boticário estar aqui na COP, qual a importância, e também a projeção, né, do que a gente vai fazer para 2026 dentro da área de sustentabilidade, em específico o Boticário. Deixar que cada um se apresente, né, melhor do que eu aqui. Então, Mabu, acho que a gente já gravou o podcast há pouco tempo, e depois o Wellington se apresenta. Sim, gravamos podcast, já fizemos eventos Já juntos, sou exato. fã do trabalho de vocês, sempre falo. Eu sou Mabu Marcela Bueno, diretora de Economia Circular na Eu Reciclo, sócia, estou nessa jornada há 7 anos, Economia Circular e Resíduos, mas hoje a estrela aqui, né? Vamos deixar as perguntas para o Wellington. Muito bom, gente. Agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui para a gente poder trocar, conversar sobre o tema que eu sou apaixonado, né? Falar de sustentabilidade é falar da minha vida, então, assim, é um prazer imenso estar aqui para poder trocar e também trocar dizendo um pouco do trabalho que o Grupo Boticário vem entregando para o mercado, entregando para a sociedade, que é de um orgulho imenso fazer parte de toda essa jornada. Bom, eu estou, então, como gerente ESG ambiental, dentro do Grupo Boticário, atuando com diversas temáticas, como, por exemplo, biodiversidade, mudanças climáticas, água, entre outros assuntos, economia circular, né, entre outros assuntos que a temática acaba se conectando. Eu venho praticamente de uma história de 15 anos trabalhando em sustentabilidade, comecei no mercado financeiro, e eu lembro que eu era um grande ativista, né, então participava de passeatas e tudo mais, e quando eu fui para o mercado financeiro trabalhar com sustentabilidade, foi aquele choque, né? De tipo, quem sou eu, onde estou, como trabalhar com o tema. E lá aprendi muito na dor, em que tive a oportunidade de trazer sustentabilidade para altos executivos e de repente chegarem para mim e falar: ó, mais uma reunião dessa, não conte comigo. Eu falei: opa, Eita. temos então que fazer uma tradução aqui. E aí, então, a gente percebeu que o mais importante era conseguir trazer a perspectiva de sustentabilidade numa linguagem de negócios. E a partir daí, a agenda começou a engrenar. Então, com isso, eu aprendi a sair um pouco do romantismo da sustentabilidade, apesar de carregar no meu coração, né? Mas sair desse romantismo e entrar muito no pragmatismo. Então, eu estou há 15 anos nessa jornada. Tive passagem no setor financeiro, como consultor também, fui professor e estou ainda como professor também, principalmente de pós-graduação, e aí ingressei também no Grupo Boticário há exatos 7 meses e cada vez mais apaixonado por essa empresa que é fantástica. Que legal. Sabe que hoje, mais cedo, eu falei com o Léo, da bilheteria da Citaui, e aí ele também falou da carreira dele, né? É a segunda vez que a gente grava, mas é justamente isso. Bem no mercado, ele falou, cara, mas começou, tá, mas não faz muito sentido com quem eu sou, né? Aí ele começou, e tu falou também do romantismo ali, né? Eu nunca me esqueci, quando eu entrei no setor de energia, né? A minha trajetória é meio maluca, né? Porque eu antes nunca imaginei que eu ia ser empreendedor, eu imaginei, morava em Floripa, tocava em barzinho, sabe? Era outro rolê, assim, era outra pegada. E quando eu entrei daí pro setor de energia, lá na época, eu sempre, pô, cheio de propósito. Eu lembro que eu nunca me esqueci disso. Daí cheguei lá pra uma empresa, falei pro cara, né? Tava lá um senhor, e aí eu contei toda a história, meio ambiente e tal. Daí ele botou a mão no meu ombro assim e falou: cara, eu não tô nem aí. Eu só quero saber o quanto eu vou economizar, cara. E aí eu falei, não, mas e ainda tentando ainda, mas o senhor tem filho, netos que vão assumir a empresa, não sei o quê. Eu já fiz a minha parte, agora é com eles. Bem assim. Com a bola, né? E daí eu falei, é verdade, pra que propósito? Daí é justamente a questão do linguajar, que também vai ao encontro do papo que eu tive também com o Pedro, que a gente falou muito disso, né, que
muita gente de sustentabilidade, às vezes não tem voz nas empresas, sem direito, porque não sabe se posicionar como um linguajar que o CFO precisa falar, que ele exatamente não sabe traduzir para negócio. Tem muita gente que precisa fazer, tá, mas por que a gente precisa? E não sabe tangibilizar. Então, justamente é isso que eu acho que a gente precisa dar mais também profissionalismo, que foi a palavra que ele disse para o pessoal de sustentabilidade para virar estratégico, né? Vou aproveitar e fazer um gancho aqui, porque eu acho que encaixar a sustentabilidade, né, no negócio é o desafio, mas é o que traz, acho que a visibilidade e a sustentabilidade financeira para os projetos serem perpétuos, né? Assim, eles não acabarem. E eu estava num painel junto com a Veolia e o CEO comentou que eles têm incentivos, os executivos têm incentivos de ESG ali, para justamente sustentar os projetos. E não sei, fiquei curiosa, assim, não sei como é que é no Bote em relação como é que a sustentabilidade lá dentro, ela se encaixa dentro dos incentivos executivos e, enfim, se puder falar um pouquinho disso e das ações, né, no geral, Boa. seria legal. Só que eu vou contar uma historinha antes de chegar lá. Pode. Tá bom. Bom, o Boticário já está aí 47 anos, né, no mercado, entregando uma beleza que transforma. Esse é o propósito da organização. Então, ela carrega com ela esse DNA voltado para a sustentabilidade desde sempre. Tanto é que o fundador, né, do Boticário, lá em 1990, criou a Fundação Grupo Boticário. Até uma curiosidade, com a intenção de implantar uma árvore a cada produto vendido. Imagina como que ia faltar área, né? Porque tanto de produtos que a gente vende, mais de 25. Já começou aí a cultura. Hoje a gente está com mais de 25, quer dizer, mais de 25 milhões de clientes, pô, são mais de 2 São Paulo, né? Então, adquirindo, né, e os nossos produtos. Então, tem aí esse grande desafio, até que alguém chegou para ele e falou, olha, talvez vai ser bem difícil tu manter, né, plantar uma árvore, que tal a gente começar a pensar em conservar áreas já existentes, ou até recuperar algumas áreas, e aí nasceu a Fundação Grupo Boticário. E a Fundação Grupo Boticário, ela tem um marco também, que como ela nasceu em 90, ela foi antes da Eco 92. Então, ela traz aí essa antecipação. Na vanguarda, né? Exato. E não só ali, mas sempre, né? Isso teve muito no core da organização, a forma como a organização ela executa o seu trabalho é muito trazer o fazer certo. E aí, por consequência, isso foi se estruturando dentro da empresa, até que em determinado momento se construiu uma agenda específica para poder atuar com a temática de sustentabilidade, em que hoje se tem 8 pilares com mais de 30 metas, em que isso dá o guia, dá o norte, né, para como a organização ela vai direcionar esse tema. Em especial, deixar o legado que ela se propõe a deixar para a sociedade. Esses 8 temas são todos os assuntos que fazem parte da sustentabilidade e que estão em conexão com o core business, então, do Grupo Boticário. Então, envolve diversidade, envolve impacto social, envolve questões ambientais, né? Então, esses vários aspectos que estão próximos ao tema e que têm hoje uma estrutura de governança muito bem estabelecida. Então, quando a gente fala, né, de, poxa, como é que a gente traz isso de uma maneira transversal para dentro do grupo, ele faz isso de uma maneira muito inteligente, porque a gente tanto leva isso numa governança específica de sustentabilidade, então com um comitê de sustentabilidade, com participação de conselheiros, com participação da alta liderança, em que assuntos são tratados e tomadas decisões ali, quanto também várias outras áreas que têm profissionais dedicados à sustentabilidade e que correm a governança dessas outras áreas também. Então, né, não só na vertical da sustentabilidade, na da organização como um todo, se complementa e, por consequência, se conecta com a tomada de decisão. Inclusive, tendo, né, dentro da própria estrutura que a gente tem hoje de remuneração variável, por exemplo, também metas de sustentabilidade vinculadas a alto escalão com relação a resultados, né, voltados principalmente à economia circular. Então, a gente começa a fazer essa conexão, e aí esse trabalho que é muito bem feito, porque diversos estudos demonstram que só ter uma meta, uma variável ali para bater e doer no bolso, né, do alto escalão, não necessariamente gera aquela repercussão cultural. Então, hoje o grupo ele tem na sua estrutura de cultura muito forte, que abarca a sustentabilidade, e por consequência a gente começa a ter essa decisão sendo muito mais orgânica e natural de integração com os temas de sustentabilidade ali dentro,
e acaba sendo uma variável de negócio, não mais uma variável de sustentabilidade. Então, isso torna o trabalho ainda mais belo. É um critério de Exato. decisão. Então, poxa, cheguei a 7 meses na organização. Já tinha contato com o grupo, mas não era esse contato tão íntimo. Na hora que eu chego no grupo e eu vejo essa estrutura muito bem desenhada, implementada, eu falei, nossa senhora, Legal. que coisa boa tá aqui dentro. Então, a gente vê a coisa acontecendo e a coisa percorrendo, né, todas as áreas que precisam trabalhar com o tema e com seu enraizamento e a sua governança bem estabelecida. Então, isso dá uma coerência, uma consistência para o trabalho que mostra perenidade, né? E aí, por consequência, a integração ela se torna muito mais orgânica. É aquela verdadeira, né, sustentabilidade, né, de se sustentar, de manter. E dentro do formato de... Eu bato muito na tecla de cultura. Eu acho que se a gente tem uma boa cultura desde o início, a tendência é que quem entra, tu faz um filtro melhor das pessoas, de quem entra, com valores e princípios que vê. E que nem tu começou a falar do fundador, que em 1990 mostra muito que era uma visão que ele já tinha, né? Então, assim, e aí vai entrar na pauta que eu quero trazer, que é a importância das lideranças comprarem isso, né? Porque se não adianta eu ter, que nem eu digo pra galera de inovação, ter lá o quadro, inovar, nossa empresa, super inovadora, mas não dá Valor espaço na parede. mas não dá espaço pra pessoa pensar, cara, vai ser mais do mesmo, só com frases bonitas. Como é que hoje a gestão de vocês faz isso com o time, assim, para que o time... Porque tem muita gente que entra por gostar, mas assim, que às vezes não entende muito, né? Acho que da área de sustentabilidade em outras esferas, eu digo assim, né? O marketing, qual a importância do marketing? Porque eu lembro que na área de conteúdo era isso, né? Vai, preciso de conteúdo para o cara do compra entender como é que ele avalia e faça isso. Ou faz um conteúdo para essa pessoa. Como é que vocês trabalham dentro? Porque assim, falar para os convertidos é muito fácil, mas do resto da empresa. Te dar um exemplo, assim. Hoje, quando a gente trabalha com todo o processo de comunicação, esse processo de comunicação ele está com marketing e com a área de diversidade. Então, diversidade é sustentabilidade também. Então, a gente consegue fazer uma leitura integrada de como que as atividades core da organização acontecem e levam em consideração os diversos aspectos de sustentabilidade. E aí, por consequência, até mesmo no check, no fit cultural que se tem para poder entrar na organização, ele já vem um fit, já vem um check de questões, poxa, como é que aquele perfil se enquadra naquilo que a gente entende como correto, aquilo que a gente entende como sendo o perfil adequado para poder atuar na cultura do Grupo Boticário, para, inclusive, com questões, inclusive com linhas específicas de sustentabilidade. Então, as pessoas, no processo de integração, por exemplo, né? Eu recentemente passei pelo processo de integração de liderança. Tem muitos conteúdos e muitos momentos de reflexão sobre sustentabilidade de arrancar lágrima das pessoas até, inclusive, assim, né? Na coisa que mostra o quão coerente e quão denso é o trabalho relacionado ao tema dentro da organização. Então, essa questão de fit cultural, ele já vai desde o início, desde o processo de seleção, quanto também no processo de avaliação que a gente tem das pessoas durante toda a sua jornada profissional, em que dentro dos critérios, a gente tem um critério lá que fala sobre questões de sustentabilidade, que traz os aspectos de como que dentro das áreas, né, que tem a ver com o escopo, a pessoa está direcionando o tema ali dentro também. Então, é uma forma transversal de se trabalhar que permeia desde a área de produtos, área de, né, de pessoas, quanto também a área de governança, de operações, entre outros, assim. Então, isso vem, e aí o mais interessante disso tudo é que, né, a gente viu alguns movimentos de algumas organizações de bottom-up com relação ao aspecto cultura de sustentabilidade. Então, aqui a gente vê um negócio top-down mesmo, não goela abaixo, né, não daquela forma forçada, e sim de uma maneira a ser transmitido via cultura para a organização como um todo. Então, hoje, os tomadores, né, as pessoas que tomam decisão dentro da organização, têm com elas o saber qual é o escopo deles com relação à sustentabilidade, e muitas vezes nem entende, pô, isso aqui é sustentabilidade, então porque já está tão orgânico, tão na forma de trabalho e operacionalizar que fica mais claro. E a gente poderia achar que ele, né, tá apaixonado, acabou de entrar na empresa, mas eu conheço muitas pessoas do Boticário que estão lá há mais de 18 anos, e você vê no DNA deles mesmo, assim, né, a preocupação com a sustentabilidade, tanto pessoalmente, na vida pessoal, quanto no trabalho.
Acho que o Bolt tem exemplos muito legais, assim, até para um público, né? Como vocês têm, acho que uma possibilidade de impactar muita gente com as mais de 4.000 franquias, é isso? Isso, Vocês levam exemplo, né, para as pessoas, não fica só para dentro. E acho que teve uma ação recente até ali em São Paulo, numa loja modelo em Pinheiros, onde você, puxando um pouco a sardinha aqui para resíduos, você trocava resíduos por produto. Exato. E foi uma ação que, nossa, juntou muita gente, então você conscientiza, né, o público. Até uma das pessoas que eu conheço que é responsável pela construção das franquias, eles se preocupam com o material que vai ser construído a franquia para que seja sustentável, o mais sustentável possível. Então, você vê que isso tá em todas as pessoas, independente do tempo de casa. E essa ação em si, ela foi muito bacana, porque partiu da área de negócio. Então, a ideia surgiu lá, em função de quão culturado está esse tema dentro da perspectiva de negócio. Falou, estamos com essa ideia, área de sustentabilidade, vamos conversar juntos? Vamos. E aí a gente integrou, vindo inclusive do próprio programa que a gente tem, que é o Bote Recicla. Nesse caso em especial, e aí a gente tem um ponto super interessante, né, que a gente fala, arrecadou 1 tonelada em 3 dias. Só que é 1 tonelada de embalagem de cosméticos, né? Quanto tempo demoraria para conseguir então, em coletar? 3 dias, assim, foi um engajamento muito grande, inclusive que a gente teve que gerenciar filas, né? Para poder receber as pessoas e nessa recepção trazer não só o aspecto, vamos fazer aqui essa troca, mas não, qual é o trabalho de conscientização que a gente leva junto com isso, né? E olha que interessante, só trazendo um ponto super importante aqui também. A integração, ela estava tão grande que, poxa, para a gente conseguir fazer esse tipo de movimento, alinhado, inclusive, a uma exposição, diversidade estava junto e foi entender como estava o aspecto de acessibilidade daquele local, da toda a comunicação e tudo mais. Então, sempre traz essa horizontalidade com relação ao tema da sustentabilidade, que faz com que, né, as ações elas se complementem. E aí, essa ação, ela foi, assim, de um sucesso muito bacana, e que, inclusive, foi no dia da reciclagem, né? Então, para poder trazer isso de uma maneira bem forte para a população, em que as pessoas saíram dali não só com o seu produto, né? Mas sabendo que, sim, aquele produto, no final, que ele acabou descartando, ele vai se tornar de novo aquele outro produto. Claro, não necessariamente, né? De ordem direta, mas ele tem esse potencial. Mas equivalente. Exato. Legal. Quero trazer um pouco agora para a COP. Eu estou fazendo umas coisas. Para ti, ou para o Boticário, pode ser tanto tu na pessoa física quanto a empresa, a importância da gente estar tendo uma COP. Acho que o Brasil tem um diferencial que é a natureza, né? Então, a gente tem as soluções baseadas na natureza. Qual a tua visão? O que reforça essa agenda? Vou te trazer uma pergunta que não deu uma resposta fácil, mas como é que a gente mantém a COP por longo tempo? O que eu quero dizer isso? Às vezes a gente vai, sei lá, numa palestra motivacional, incrível, dura 2 dias, 3 dias. Aquela energia. Vibrando, vamos lá, save the planet. E aí, depois tu volta para aquele teu ambiente e a tua vida volta normal e, esquecer tudo. Segue, né? Então, assim, o que tu tem visto dessas ações e como é que tu acha que a gente pode trazer agora cada vez mais estrategicamente a sustentabilidade para os negócios? Perfeito. Primeiro, é da gente se orgulhar de ter uma COP aqui, né? Então, a gente poder receber essa conferência em nosso território, num território tão importante para a própria construção de uma agenda de descarbonização, é algo que a gente, como brasileiros, a gente tem que bater no peito e falar, uau, que bacana, né? E que bom que a gente conseguiu trazer para cá e as pessoas viverem um pouco da solução, que é a solução que o Brasil pode ter e pode ofertar para o mundo, né, com relação à descarbonização. E esse ambiente, ele é um ambiente de muita construção e muita coletividade. Então, aqui, dentro desses dias que a gente ficou aqui como Grupo Boticário, além, né, das oportunidades que a gente teve de trazer um pouco do que a nossa agenda promove com relação ao tema, foi um momento de muita troca e de muita construção de oportunidades incríveis da gente poder trabalhar juntos com diversos elos do nosso ecossistema e diversos agentes desse ecossistema para poder criar soluções e endereçar desafios que a gente tem
com relação ao clima, que depois ele perpassa por diversos outros pontos, como biodiversidade, como água, como questões, né, de diversidade, inclusive, porque no final do dia a gente também tem uma questão de diversidade vinculada. Então, é muito potente isso. E o desafio de sustentar isso pós-COP, ele e precisa ser discutido. Então, um dos pontos que a gente tem trazido, primeiro, né, por que a gente veio para a COP? A gente veio para a COP para poder contribuir, aprender, conectar e daqui sair com diversas possibilidades de fortalecer o que a gente já tem e criar novas oportunidades de endereçamento da agenda. Estamos aqui conectando. Exatamente. Isso é essencial, né? Agora, uma das conversas que a gente teve de preparação para a COP é como é que a gente faz a manutenção do que a gente teve das discussões daqui para diante. Então, como é que a gente tira, né, das decisões que serão tomadas daqui da COP como sendo um insumo para que a gente potencialize ainda mais a nossa agenda, olhando e direcionando para aquilo que foi dado como estratégico dentro da COP para a agenda de descarbonização. Então, a manutenção e criar escala a partir daquilo que a gente está conectando e construindo aqui e potencializando aqui é foco nosso a partir, né, do término dessa COP. Então a gente tem conversado bastante sobre isso e se organizando para como a gente vai agora manter essa mesma sustentação, essa mesma atração de trabalho daqui para frente. Exatamente para que a gente consiga na próxima COP falar, olha, lembra que a gente estava aqui? Isso. Isso Nesse exato. sentido. Governança também, né? Tem Isso, exato. Então, daqui saem várias pontas, que agora a gente precisa pegar essas pontas e puxando e amarrando, né? Porque ela não anda sozinha, fazendo as amarrações para a gente criar essa grande teia para efetividade das agendas, né? Será que gerou valor e resultado? Exatamente. Então, isso E tinham times bem completos aqui, né, das empresas, né? Como foi aqui no Brasil, então acho que essa conexão apoiou essa conexão mais profunda, porque você tem a área de sustentabilidade, comunicação com o negócio, todo mundo junto, então acho que isso possibilitou também a geração mais rápida aí de negócios. Acho que seria legal também entrar um pouquinho nas ações de sustentabilidade do BOT, plano de transição. Vamos. Sei, acho que, né, pegar uns Claro, exemplos aí. Boa. Conectar até tinha com- anotado assim, gente. Conectar com os pilares da COP, né? Que eu acho que teve alguns temas bem Legal. legais. A gente é muito interessante a forma como o grupo ele opera, né? Então, a gente vem numa jornada com relação à agenda climática de muitos anos. Então, assim, nos últimos 3 anos em especial, foram anos bastante intensos de formatação, de estruturação dessa agenda, tanto que há 2 anos atrás a gente se comprometeu com o Science Based Target Initiative a ter metas, né, com base científica, isso há 2 anos. Durante essa jornada, a gente se estruturou muito para poder construir um alicerce que sustentasse toda essa agenda. E quando entra a COP, a gente vem com uma bela de uma notícia, que é a divulgação do nosso plano de transição e adaptação climática, também trazendo a validação pelo SBTi das nossas metas, de tanto de curto quanto de longo prazo. Ou seja, a nossa meta Net Zero hoje, ela é validada pelo Net Zero com base na ciência, ela é validada pelo SBTi. Isso é uma construção que não veio de hoje, né? Então, toda essa estruturação, essa forma da gente conseguir fazer com que a agenda se tornasse potente o suficiente para poder ter um inventário muito bem feito, uma estrutura de mensuração e gestão muito bem feita, fez com que a gente conseguisse alcançar isso junto, né, ao SBTi. Então a gente vem para a COP, fala, ó, essa daqui é a nossa grande intenção, esse é o nosso grande guia que a gente tem para poder atuar com a nossa descarbonização, tanto das nossas operações, quanto também na nossa cadeia. Então a gente tem um desafio super importante. E antes, né, de falar de descarbonização, também como que a gente vai atuar com adaptação climática. E a adaptação climática, no grupo, a gente tem um ponto super interessante aqui. Até na própria COP, né, a gente veio como Fundação Grupo Boticário e viemos como Grupo Boticário também, né? Essas duas grandes instituições vindo aqui trazer o máximo de contribuição possível e o máximo de intencionalidade de construir as conexões e exatamente motivar a implementação, né? Que é o lema, né? Que a gente tem hoje dessa COP.
E quando a gente fala de adaptação climática, além de a gente conseguir olhar para os nossos negócios, entender, poxa, como é que a gente se adapta, não adianta nada eu ir lá e criar uma barreira do tamanho do mundo para não inundar uma loja minha, né? Então, o grande ponto é, poxa, para aquele local estar adaptado, a gente precisa que o seu entorno também esteja. E a fundação, ela tem um trabalho incrível de entrega para a sociedade, de soluções baseadas na natureza, e direcionam demais a questão da adaptação climática, principalmente para os grandes centros urbanos. Então, aqui existe um trabalho parceiro com a fundação exatamente para poder também levar essa adaptação para toda a sociedade, né? E quando a gente olha, então, para a parte de descarbonização, a gente tem um grande desafio. Hoje, mais de 95% das nossas emissões acontece de maneira indireta. Lá no nosso escopo 3, né? Escopo 3. Nosso escopo 3. E dentro das nossas operações, tem desafios técnicos muito grandes para como que a gente vai descarbonizar, principalmente pautado na questão de combustíveis. Então, a gente tem aí estudado formas de encontrar possibilidades, principalmente de geração de vapor, de como que a gente altera esse combustível. O biometano tem se indicado como sendo aí um potencial também. As nossas operações, né, do ponto de vista de energia elétrica, ela já é 100% renovável. Então, a gente já começa, inclusive, a gente tem hoje praticamente 4 bi de reais que a gente captou via Sustainable Linked Bonds, né? E dentro desse a gente tem até um compromisso vinculado à energia renovável nas nossas lojas próprias. Então, até a gente precisa alcançar 75% das nossas lojas próprias com energia renovável. Então, isso já direciona, inclusive, a agenda e vinculado a uma questão de dívida sustentável que traz ainda mais pragmatismo e tração para esse direcionamento, né? E nas nossas operações, olhando muito para como a gente trabalha com as nossas frotas de executivas e comerciais e também com a geração de combustível para geração de vapor. E aí, quando a gente vai para escopo 3, que é o grande desafio, e a COP trouxe oportunidades incríveis nesse sentido, como é que a gente consegue atuar principalmente nas nossas matérias-primas, nas nossas embalagens e na nossa logística, no nosso transporte, para gerar descarbonização ali. E aqui a gente já tem tido alguns avanços muito interessantes. Então, por exemplo, quando a gente pega uma embalagem, né? Ou a gente está falando de entregar para o mercado diversos produtos, esses, né, mais de 25 milhões de consumidores e tudo mais. Essa embalagem em si, quando a gente fala da origem dela, vamos falar assim, ela vem do petróleo. De material virgem. De material virgem, isso, vem de petróleo. Então, quando a gente trabalha com o Bote Recicla, então, falando do Bote Recicla, que é hoje o maior programa de logística reversa do mercado da beleza, com mais de 4 mil pontos de coleta. E aqui um ponto importante, qualquer um pode entrar na nossa loja e deixar os seus embalagens de beleza ali, de qualquer marca, é só chegar ali e entregar, inclusive com possibilidades de benefício, né, de descontos na hora de caso queira adquirir algum produto do Boticário, ele também tem essa possibilidade ali também. Então a gente traz esse incentivo por meio desse engajamento junto ao consumidor, e aí por consequência, quando a gente faz essa ação como lá na loja de Pinheiros, de trazer esse conteúdo para que a sociedade como um todo cada vez mais se sensibilize, e não só se sensibilize pelo amor, né, mas que ele também tome a atitude de fazer esse movimento de entrega das embalagens, né. Então, hoje o Bote Recicla vem nesse movimento. O do último ano, de 23 para 24, a gente teve mais de 80% de aumento no volume. Então, sim, um percentual super interessante de crescimento disso, né? Com um trabalho cada vez mais estruturado nesse sentido, em que a gente tem envolvimento de 14 cooperativas, em que a gente tem mais de 500 catadores, no caso ali também envolvidos nesse processo, que são impactados positivamente, e trazendo em especial essa motivação para que o cliente se sinta à vontade de ir lá entregar os seus resíduos, e não só à vontade, também comprometido a fazer isso. Para a gente, do ponto de vista de descarbonização, perfeito, porque aí está começando a colocar cada vez mais material reciclável na cadeia de reciclagem, e aí, por consequência, a gente consegue ter mais PCR, né, o produto pós-consumo, nas nossas embalagens, que descarboniza. Perfeito. Então, quando comparado com a matéria virgem, né? Então, aqui a gente está falando de descarbonização também.
Outro movimento super bacana que a gente fez, inclusive aqui em Belém, na quarta-feira, debaixo de muito sol, mas foi lindo e maravilhoso, né? A gente lançou a nossa 8ª estação preço de fábrica. Olha. A estação preço de fábrica, então, ela é um local destinado para que os catadores e, claro, outras pessoas também possam entregar os seus resíduos de forma a receber uma remuneração maior do que é praticado hoje no mercado, vamos falar assim, normal, comum da reciclagem. Por quê? Como o próprio nome diz, né, estação preço de fábrica, a intenção é que as pessoas envolvidas elas recebam o valor o mais próximo possível se ela entregasse na fábrica, né, do grande reciclador. Então, a ideia é fazer com que ela tenha uma remuneração maior e atingiu 6 vezes mais do que o mercado convencional. Então, isso é super bacana que a gente potencialize e começa a levar, inclusive, impactos sociais vinculados. Então, hoje a gente tem mais de 5.000 toneladas coletadas já nesse programa, com mais de 2.000 pessoas também impactadas, também recebendo esse valor a mais, e que fez com que a gente conseguisse, via uma parceria com a Green Mine, né, que foi essencial nesse processo, trazer uma estação para Belém. Então, na Praça Princesa Isabel, na quarta-feira, a gente entregou, né, mais uma estação ali com parceria com outras empresas também. Foi também o primeiro projeto via Lei de Incentivo pela Reciclagem também. Então, assim, foi um marco muito bacana. Uma combinação de vários... E trazendo um pouquinho ao aspecto pessoal, tinha prefeito, tinha agente, mas estava, assim, uma bagunça gostosa, assim, né, a galera toda ali e tal. E não parava de chegar carrinhos com material esclável. De ponto deles terem que esperar um pouquinho, porque daí tem que fazer o pesagem e tudo mais, e para conseguir deixar os resíduos lá. Então, por mais que a inauguração estivesse acontecendo naquele dia, a operação já estava rodando. Olha que bacana. E aí, e um outro ponto interessante nisso é que é a rastreabilidade que isso dá também, porque o catador ele não recebe em dinheiro vivo, ele recebe via Pix. Então você tem que fazer o cadastramento dele, Exato. E aí, nesse receber via Pix, a gente tem a garantia de que o dinheiro está chegando para a pessoa e está chegando o quanto está chegando. Então, a gente consegue fazer essa estrutura de governança de uma maneira muito bacana. Esse é, por exemplo, uma das iniciativas de descarbonização. Se vocês não me pararem, eu vou falando aqui. Não, vai mais, tá? Então, assim, fiquem à vontade para Mas eu acho legal você ter falado de reciclagem dentro do tema de descarbonização, porque não eram coisas, né, até então conectadas. E é um pouco óbvio pela prioridade, né? A energia, geralmente, você tem um impacto maior, mas acho que está cada vez mais falando da reciclagem, da substituição das embalagens de conteúdo virgem pelo conteúdo reciclado, e ela, eu vejo ali lá no top 3 nas ações das grandes empresas para a estratégia de descarbonização. Então, até no Reciclo a gente tem o crédito de reciclagem, mas também olha para essa parte de embalagens, então por isso que a gente tem visto bastante isso. E um outro ponto legal que o Wellington comentou, essa questão dos pontos receber embalagens de outras marcas, né? Isso me remeteu até ao painel da diretora de sustentabilidade da Coca-Cola, que ela falou, na externalidade não somos competidores, somos todos... A gente tem que cooperar, até por uma questão de custo, né? Imagina se um PEV recolher várias unidades, o que você já não... Então, acho isso muito legal, de você ter ressaltado, porque, no fundo, acho que quanto mais empresas se unirem nisso, mais escala a gente tem. Teve uma fala de uma amiga minha, que a gente trabalhava juntos, né, um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu estou ficando velho. E aí ela comentou que hoje ela trabalha na UNEP-FAI, a Maria Eugênia, ela trouxe que não existe descarbonização sem economia circular. Então, tipo, é uma das principais alavancas para a gente conseguir descarbonizar. Então, elas têm uma relação praticamente não só cinética, como dependente, né? Então, para a gente poder descarbonizar, uma das frentes que a gente tem que abrir é a economia circular. Legal. A gente está indo para o final aqui, nosso tempo está... Mas eu queria que antes... Eu tenho umas perguntas depois, mas que daí ela vai mais pro âmbito pessoal. Tu promete não chorar? Eu só não pega derretido. Vixe, Maria, tô quase uma semana longe da minha família. Aperta muito que eu choro. Mas antes, eu queria que, para quem está ouvindo aqui, grande parte do nosso público são executivos, empreendedores, empreendedoras.
média de idade ali é de 34 a 60 anos, então é um pessoal de mercado. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero que uma dica, o que as pessoas que de repente estão no início da jornada devem fazer, o que seria a primeira coisa que tu olharia? Porque muita gente pensa, mas é mais uma coisa para fazer, mais um investimento, sabe? E o que tu recomenda para essas empresas assim que estão olhando para essa jornada de sustentabilidade e querem gerar valor para o negócio deles? Perfeito. Vou trazer a resposta em duas linhas. Uma pessoa que queira cada vez mais se especializar em sustentabilidade e outra olhando para as organizações. E elas são complementares, né? Para as pessoas e profissionais que trabalham com sustentabilidade, a recomendação que eu dou é estudem negócio. Então, vai fazer um MBA em negócio. Em negócio, né? Então, foi uma estratégia que eu tive. Eu fiz o meu mestrado, ele foi em administração de empresas, exatamente porque eu queria aprender a fazer negócio. E aí, por consequência, os conteúdos e a temática de sustentabilidade, você vai ter muito mais o linguajar, muito mais o idioma de como traduzir isso do ponto de vista de negócio. Perfeito. E para as organizações, hoje, eu acho que tem uma perspectiva de acreditar no tema, entender o que ele é e reflete para a organização, mas ele precisa estar conectado e entendido como o quanto que ele vai gerar de valor para o negócio. Porque senão ele vira tangente. E aí, na primeira, que eu até brinco, a primeira dor de barriga que tu tem, a primeira crise que tu tiver, a primeira coisa que você vai derrubar é aquilo. Então, quanto mais ele tiver entendido como valor, e aí valor para as pessoas que fazem parte da organização. Um propósito, né? Pode ser... E até, assim, se a gente conseguir trazer isso até mais para o micro, sabe? Para poder... Como é que eu atraio talentos por meio da sustentabilidade? Qual que é o impacto isso gera para mim, né? E aí, lembrando que sustentabilidade é ética também. Então, são agendas que são sinérgicas, são umbilicais, né? Como é que a gente atrela isso à reputação, à marca? Como é que a gente vincula isso na experiência do cliente? Como é que a gente vincula isso em riscos relacionados aos mais diversos aspectos ambientais e sociais vinculados, né? Como é que a gente vincula isso a eventuais novos comportamentos de consumidores em que você pode, ou no aspecto nichado, atingi-los, ou no aspecto mais amplo, fazendo que toda a jornada do consumidor você consiga trazer essa perspectiva de sustentabilidade ali também. Então, assim, pesquisas demonstram, existe uma intenção do consumidor em sempre buscar produtos que tenham atributos de sustentabilidade, mas não necessariamente ele vai pagar mais por isso. Então, essa inteligência de como incorporar e se manter competitivo, ela é essencial. Eu costumo até dizer que, agora trazendo a minha visão como empreendedor e também como cliente, às vezes o teu produto ele tem que ser competitivo, né? Exato. Então, assim, não adianta... Tem um amigão meu que ele tá fazendo uns tênis de cânhamo, ganhou um prêmio lá de sustentabilidade, era sócio de uma grande marca de skate e tal. E aí a gente tá falando sobre isso, não adianta o teu produto ter uma história boa e o produto ser ruim, porque tu compra a primeira vez, mas depois nunca mais. Se não tem performance. Se não tem... Então, assim, eu digo que a sustentabilidade ela vai gerar valor depois que teu produto é bom. Cara, o que eu me comprometi, eu quero fazer caderno. Tá, então esse caderno é bom. Então, aí a história é legal, vou comprar por conta disso, por conta daquilo. Agora, eu pego o caderno, que a folha é ruim, que... Cara, fazer o básico. Exato. Mas é sustentável. Cara, mas não é sustentável, porque daí eu tenho que comprar 5 cadernos para funcionar. Então, concordo com o que tu tá comentando. Não, e é isso, as empresas têm que se preparar para as gerações futuras. O consumidor são as novas gerações que já mostram um comportamento diferente, uma preocupação diferente. Exato. A gente fez todo ano a gente faz uma pesquisa do selo do reciclo, né, nas embalagens, e em 2 anos a gente percebeu um aumento de 15%. Então, de 50% dos respondentes, dos participantes da pesquisa que reconheciam o selo, em 2 anos foi para mais de 70%. Ou seja, que reconheciam o selo. Então, você vê uma mudança de comportamento, de preocupação. E aí, voltando à questão do link do negócio, empresas que estão com a gente há mais de 4 anos, medindo o impacto na receita mesmo, né? Quanto que o fato de comunicar a minha ação de sustentabilidade, que também é um desafio, Claro. quanto que isso está impactando no negócio. Então,
E não tem problema você falar de receita com sustentabilidade, com Não é impacto social, pecado. que antes era uma, né? Uhum. E agora você começa a convergir. Então, tem empresas que já, assim, mediram quase 10% de aumento depois, começaram a trabalhar bem essa questão. Então, mais exemplos aí para Perfeito. corroborar o que você falou. E aí, o grande X da questão é qual que é a variável de tomada de decisão de uma área financeira? O vincular a sustentabilidade àquela variável. Qual que é a tomada, como que a área de pessoas toma decisão? Quais são os indicadores e KPIs? Conecta ali. E esse é um trabalho que o Grupo Boticário vem fazendo e se desenvolvendo. E, claro, é sempre uma evolução, sempre um aprendizado, de uma maneira muito bacana. Então, essa conexão, que aí tu leva para a governança. E aí ela começa a fazer parte do processo decisório de como direcionar o negócio para o curto, para o médio e para o longo prazo, né? Então, essas conexões, elas são essenciais, porque senão vira romantismo. O romantismo, ele é bom até certo ponto, né? Então, a gente precisa ter pragmatismo exatamente para poder entregar resultado. Perfeito, concordo 100%. E acho que ainda para sempre melhorar, tem que participar do ecossistema do Conversa Sustentável Olha, também, né? muito bom, Sempre muito bom. progredindo. É isso aí. Agora tem umas perguntas que é muito mais pro lado pessoal, assim, né? Alguém tem um lenço? Preparem, já participei dessas perguntas. E aí, sim, são bem objetivas, que é... Pode, obviamente, tomar liberdade de responder mais, mas assim, o objetivo é que seja meio que um bate-pronto. Na tua visão, o Brasil precisa mais de... Nossa senhora, sim, mais equilíbrio. Equilíbrio. Por quê? Justifique sua resposta. A gente precisa de um equilíbrio associado à empatia, né? De como é que a gente consegue se ver como uma sociedade, se ver como uma comunidade que constrói para si e para os outros. Esse equilíbrio, ele vem daí. Qual foi a última coisa que tu aprendeu? A última coisa que eu aprendi é a vulnerabilidade. O quão é importante tirar a máscara e se mostrar vulnerável. Cara, Eu não sei se máscara, armadura. Máscara mas a armadura e se mostrar vulnerável. Eu concordo 100%, né? Eu vou contar uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso, né? Eu ganhei alta do meu terapeuta, né? E eu falo assim, eu mexo as pessoas, eu lembro quando foi mais recente, saía com meus amigos e falava assim, meu, já ganhou alta do psicólogo? Eu ganhei, velho. Então eu tenho o direito de falar as coisas. E eu concordo 100% com isso. Eu digo, quando a gente aceita que a gente é vulnerável em vários aspectos, quem a gente é de verdade, que é justamente isso que tu falou, nossa, parece que é outro mundo, é mais leve, até para os negócios, assim, eu digo pra galera, porque em determinado momento eu entrei num conflito, até foi com o Pedro que eu falei, eu tinha recebido uma proposta de uma empresa, né, porque, pô, eu tô criando um ecossistema, que tem um monte de empresa grande, fazendo relacionamento com muita gente legal. Daí teve um cara, vem trabalhar com a gente, proposta financeira boa pra caramba, assim, sabe? Pô, não tem como não ficar balançado. Questão do ego, empresa grande, pô. E aí eu aqui empreendendo, injetando dinheiro e tal. E aí fiquei balançado, né? Daí eu lembro que, por coincidência ou não, eu tava em Floripa ainda, tipo assim, eu tava pra um evento, né? E aí tava lá, na beira do mar, assim, vou ligar pro Pedro, trocar uma ideia com ele. Liguei pra ele, assim... Cara, tô com essa dúvida aqui. Não sei o que eu faço. Aí ele falou, daí começou a me trazer umas ideias e aí muito chegar ao ponto de saber por que eu comecei o que eu fiz, né? Por que eu tô fazendo isso? Qual era o grande objetivo? E daí quando eu comecei a ver que eu tava mudando muito mais pra... porque a vida é assim. Eu falei, tá, mas quem disse que tem que ser assim? Sabe? E aí, quando a gente começa a aceitar essa parte da vulnerabilidade, e principalmente o homem, ele tem muita dificuldade. Poxa, o homem Tá tudo bem não saber o que fazer, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem Exato, o homem tem conversar. muito esse negócio, porque eu lembro que a gente falasse, eu falo para as pessoas que eu sou um cara que eu digo para meus amigos, cara, te amo, né? E muita gente fica assim, que esse papinho, ou isso aqui me deixou, cara, não curti isso aqui. Olha só, que tu não curtiu, sabe? Tá bravinho. E aí quando tu aceita, cara, é verdade, eu sou esse cara aí. Mas tu te importa? Me importo. E então eu acho, gostei bastante, sempre porque me identifiquei bastante Legal, com esse ponto. Terapia faz milagre, né? Faz milagre. Impressionante, deveria ser.
E o que mais te motiva? O que tem mais te motivado? Teve uma vez que eu tava com meu pai. Meu pai trabalha com energia nuclear. Olha só que dele. Que Uau. massa. Aí a gente lembra até hoje, a gente tava descendo, ele tinha um Escort. Uma descidona perto de casa, assim. Depois eu falei, pai, por que você trabalha com energia nuclear, cara? Eu brinco que ele é o Homer Simpson, sabe? Ah, Daí ele, cara, de que? Pô, admiro demais ele. Aí ele chegou e falou assim, Wellington, talvez pra tu fazer a mudança, tem que estar dentro do sistema. Daí tu muda o sistema de dentro pra fora. Nossa. Olha, Uau. Cara. não é E brigar aí- contra, né? É estar dentro pra fazer a mudança. Exato. Exatamente, exatamente. E aí hoje o que mais me motiva é fazer a mudança. Muito bom, muito bom. Mudança. Eu lembro que uma vez que eu servi o quartel, e eu sempre fui muito... Eu sou um cara muito tranquilo e tal, mas injustiça me tira muito sério. Muito, muito, muito. E eu servi na cavalaria. E lá eu via que o pessoal batia nos cavalos aleatórios, sabe? E aí eu me irritava, né? E aí, assim, ó, tipo assim, eu somando os dias, eu fiquei 25 dias preso no quartel. Porque eu brigava com os meus superiores, brigar mesmo, assim, tipo, no navio eu bateu. Cara, quem tu pensa que é pra bater no cavalo, cara? Tipo assim, eu ficava, imagina, adoro animais, eu falei, cara, ficava muito. E aí uma vez meu pai me disse uma coisa, mas ele falou assim, cara, tu não entendeu que o que tu faz é mijar contra o vento, cara. Faz o processo. Aí foi mais ou menos nessa linha dele. Ele me explicou, cara, se tu acha que precisa mudar, cara, começa com as tuas atitudes, falando com as pessoas. E mais ou menos nessa mesmo conselho, muito bom. E agora, cara, é o seguinte, tu vai responder uma pergunta do convidado passado e deixar uma pro próximo convidado ou convidada sem saber quem é. Eita, ferro. E a Quem que era? O anterior foi o... surprise. Eu nunca soube quem foi o do meu. Vou te perguntar É. depois. Então, no podcast anterior. É O o... próximo, quem Ah, não, respondeu a minha pergunta. O teu é do Daniel Poli da Cielo. Oh, uau. Pô. Uhum. Pra eu dar uma melhorada. Eu tô pensando como eu vou formular. Enquanto isso, eu penso na pergunta. O que a gente precisa carregar pro futuro, né? Que tá sendo cada vez mais tech, AI, pra que a gente não se esqueça de quem a gente é. Essência. A gente precisa descobrir, eu acredito, né? Sim. A gente precisa descobrir a nossa essência como pessoa, como ser humano, para poder dessa essência tu criar uma espécie de zona de influência, né? De quem está em contato contigo, para que a essência do ser humano ele não se perca a partir dessas potenciais tecnologias que estão surgindo e que, de certa forma, podem começar a substituir ou até mesmo nos dar preguiça, né? Deixar mais difícil a gente refletir sobre quem somos e para que estamos aqui. Bom. E qual pergunta que tu deixa pro próximo convidado ou convidada? Qual a essência que o ser humano não pode deixar de ter para fazer com que a gente consiga se manter existindo como sociedade? Dá trabalho. Caramba. Querido futuro, Foi ótimo. querido próximo participante aqui do podcast, deixo ele Agora vamos ver. esse legado. Bom, papos filosóficos. Mas é isso da minha parte, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que ficam com a gente aí até o final. Nos sigam no Insta, aliás, todas as redes, Conversas Sustentáveis, não tem erro. O meu é WS Lopes no Insta, Wagner Lopes no LinkedIn, Mabu e Wellington. Passem como é que a galera encontra vocês. Bom, eu reciclo tá em todas as redes também, Instagram como Selo Eu Reciclo, LinkedIn como Eu Reciclo, e eu estou no LinkedIn também como Eu Reciclo. Marcela Bueno, como Eu Reciclo.
E é isso, obrigada pelo espaço, foi muito legal participar aí como co-host, espero que não tenha causado algumas perguntas. Obrigada pelo espaço, foi muito legal a conexão. Agradeço demais, sigam também o Grupo Boticário nas redes sociais, como também no próprio LinkedIn, não só o Grupo Boticário, mas também as marcas do Grupo Boticário, então que a gente tem ali um processo de comunicação bastante intenso e bastante inclusivo e bastante provocativo de certa forma, então, por favor, né, fiquem à vontade para nos seguir. E eu, né, encontro no LinkedIn também, como Wellington Baldo, você vai conseguir me encontrar lá também. Show de bola, pessoal. Seguimos aqui na batida da COP, trazendo informações para vocês e com mais conteúdo. Até mais. Valeu!